Olá, sejam muito bem-vindos de volta, Eitan Bauman aqui, e é um prazer estar com você aqui novamente. No vídeo de hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que me fizeram aqui no canal sobre como se preparar, que eu compartilhasse um pouco do meu conhecimento de como se preparar para esses tempos que nós estamos vivendo, essa transição que nós estamos vivendo. Se você ainda não conhece a minha história, te convido a assistir o vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, em que eu conto como eu saí de Israel e vim morar no sítio aqui no Brasil. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero te convidar a curtir os nossos vídeos, compartilhar e se inscrever aí no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do conteúdo que nós vamos trazer para você, que com certeza ajudará muitas pessoas a como se preparar nesses momentos de transição que nós estamos vivendo. Antes de iniciar diretamente o assunto do nosso vídeo, eu gostaria de dizer para você que, diferente de muitas outras pessoas aí na internet, eu não acredito que você tem que largar tudo que você tem na cidade e morar no sítio, ok? Eu acredito que você sim pode, utilizando os recursos que você tem, talvez você tenha um bom trabalho, esteja numa posição confortável, e você pode utilizar uma parte dos seus rendimentos para ir investindo pouco a pouco em uma propriedade no interior, na onde você pode cultivar o seu alimento, você pode criar os seus animais, e que pode trazer também uma base, uma sustentação no caso de um evento em que você venha necessitar talvez no futuro. Então vamos direto para o assunto do nosso vídeo, que é como se preparar para momentos desafiadores que estão chegando. Eu quero trazer para vocês 7 dicas, também baseando na minha própria experiência, de como se preparar para esses tempos de transição, esses tempos de mudança que nós estamos entrando exatamente agora. E a primeira dica que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que nós possamos enfrentar esses tempos desafiadores, é que nós devemos investir uma parte dos nossos recursos em terras agricultáveis. E por que terras agricultáveis? Nós sabemos que os preços dos alimentos estão subindo cada vez mais. E como nós podemos então conseguir diminuir um pouco essa inflação? Através de plantar o nosso próprio alimento. E para plantar o nosso próprio alimento e ter boas colheitas, nós precisamos de terras agricultáveis, ou seja, terras de boa qualidade. E como que nós podemos fazer isso? É claro que quando nós olhamos um terreno para comprar, muitas vezes a terra não está da melhor qualidade para se plantar, mas nós podemos melhorar a qualidade dessa terra através de incrementar ali o solo com mais matéria orgânica, uma adubação natural. Uma das coisas que eu admiro aqui no Brasil é que nós temos preços extremamente baixos de terras agricultáveis. Só para vocês terem uma ideia, lá em Israel, se você deseja comprar, por exemplo, um apartamento, você não consegue comprar com no mínimo 1 milhão de shekel. Isso é um preço extremamente elevado, por exemplo, a um casal jovem que deseja comprar o seu apartamento. Por isso muitos israelenses vivem pagando ali os financiamentos caríssimos apenas para ter o direito de morar em algum local que muitas vezes é até mesmo distante dos grandes centros. No Brasil, nós temos aqui, por exemplo, na região onde eu estou, aqui no interior de São Paulo, nós encontramos terras até mesmo aí de 15 mil, de 25 mil, às vezes 1.000 metros, um terreno na zona rural de 1.000 metros. Tem lugares até mais baratos se a documentação estiver com algum detalhe ali ainda para resolver. Ou seja, a terra no Brasil é extremamente barata, e eu sei que tem outros lugares aí pelo Brasil que chega até a ser mais barato ainda. Então, uma dica que eu dou é investir. Nós temos abundância de terras aqui, e é investir em terras agricultáveis para poder plantar a própria comida e também ter os seus próprios animais, como galinhas caipiras, como cabras que podem te fornecer leite. Isso te ajudará a reduzir bastante o custo da inflação, porque uma vez que você planta comida, você colhe ali o seu alimento praticamente sem custo algum. A segunda dica que eu dou para vocês é que nós precisamos aprender como plantar a nossa própria comida. Eu sei que praticamente quase não tem nenhum segredo de como aprender. Hoje em dia a internet está cheia de vídeos e você pode aprender mesmo aí na cidade. Na cidade você tem às vezes algum terreno baldio, alguma praça ali que você pode criar ali uma horta comunitária com outros amigos, e você pode já ir cultivando os teus alimentos. Isso te ajudará a reduzir a inflação, porque, vamos dizer assim, as pessoas na cidade costumam comprar ali as saladas, alguns legumes, e esse custo de comprar as saladas e os legumes você já não vai ter, porque você já tem a sua horta particular.
Então é aprender como cultivar os alimentos, principalmente estudar as plantas que são mais resistentes a mudanças climáticas. Nós sabemos que nós passaremos aí durante toda essa transição por muitas mudanças climáticas e é importante estudar que plantas são mais adaptadas a essas mudanças. Em terceiro lugar, eu gostaria de falar também uma dica muito importante para você que está pensando em cultivar o seu próprio alimento, e essa dica é que você precisa investir em sementes não transgênicas ou sementes crioulas, ok? Por que investir em sementes não transgênicas e sementes crioulas? O segredo é que quando nós plantamos sementes transgênicas, elas não conseguem se adaptar, porque elas foram modificadas geneticamente. É como se foi escrito ali um código de programação, foi colocado ali entre aspas naquela semente, e aquela semente só consegue reagir àquelas situações que foram programadas ali no código genético dela. Sementes que não foram modificadas geneticamente, e como a natureza faz tudo muito perfeito, elas conseguem se adaptar às mudanças climáticas. Provavelmente muitas pessoas vão dizer, não, mas isso é semente não transgênica, não é bem assim, porque os transgênicos estão adaptados para as mudanças climáticas. Ok, então qual é a explicação que na Noruega existe um bunker de sementes, ok? Esse bunker foi criado para, em caso de uma catástrofe global, eles terem as sementes para poder, vamos dizer assim, reflorestar, e também outros tipos de sementes para poder plantar em caso de uma catástrofe climática. E por que que nesse bunker só entra sementes não transgênicas? Porque os cientistas sabem que as sementes não transgênicas elas estão preparadas para as mudanças climáticas e elas se adaptam. Você pode pesquisar aí na internet o banco de sementes Svalbard. A quarta dica que eu quero trazer para vocês é não depender totalmente do sistema bancário e do mercado de ações. Eu sei que tem muitas pessoas que todo mês vai lá, pega o seu salário e investe numa conta poupança. Minha pergunta é, e se houver algum problema em relação à internet, como no caso um ataque cibernético a nível global, desativará temporariamente a internet, as pessoas com certeza não conseguirão acessar o sistema bancário. Ou no caso também em que os bancos, por conta de um colapso financeiro, não conseguirem atender os seus consumidores. Ou seja, o que eu quero dizer é que o sistema bancário é muito volátil e nós não podemos depender totalmente nem do mercado de ações. Eu sei que tem muitas pessoas que investem o dinheiro no mercado de ações, mas o ideal é evitar o sistema bancário e não depender totalmente só dele. Você pode até ter ali uma certa quantia, uma movimentação no sistema bancário, mas o ideal é não depender, principalmente nesses tempos de instabilidade que nós estamos enfrentando. A quinta dica que eu quero trazer para vocês é investir as economias em ouro e prata. E por que investir em ouro e prata? Nós sabemos que ouro e prata são um dos investimentos mais seguros em tempos de adversidade. E até os dias de hoje, sempre quando existem instabilidades do sistema financeiro, as pessoas que têm muito dinheiro guardado, a primeira coisa que elas fazem é investir em ouro e prata. Então nós temos que desenvolver esse costume também de pouco a pouco ir investindo em ouro e prata. Não precisa pegar todo o dinheiro e ir lá e comprar tudo de ouro e de prata. Numa porcentagem, talvez uns 30%, uns 20%. Quem tem um pouco mais, quer investir, ter mais segurança, coloque 50% dos teus investimentos em ouro e prata. Você pode ir comprando também pouco a pouco, um pouquinho de cada mês, investindo, comprando ali talvez o ouro direto das pessoas. Você tem que aprender a avaliar, claro, o ouro e a prata, mas você pode ir comprando pouco a pouco e guardando esses recursos, porque é uma fonte de segurança em momentos de instabilidade. Em sexto lugar, a dica que eu trago para vocês, e é muito importante, é criar comunidades de cooperação, criar comunidades cooperativas. Talvez você faça parte de uma comunidade, de uma igreja ou de algum grupo religioso, e você pode juntar ali pessoas que têm a mesma mentalidade que você e ir pouco a pouco construindo ali uma base sólida para uma comunidade de cooperação. Hoje em dia está muito popular também essa questão das ecovilas, onde pessoas que têm a mentalidade mais ou menos parecida ali se juntam, compram uma terra específica em um determinado local e ali eles começam a construir a sua comunidade seguindo os ideais que eles têm em comum. Então eu acredito que isso é muito importante, principalmente em tempos de instabilidade, como os tempos que nós vamos viver, porque a união é que faz a força. Em sétimo lugar, e não menos importante, é desenvolver
a espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião. Muitas pessoas confundem a palavra espiritualidade com religião. Espiritualidade é o seu desenvolvimento espiritual particular, independente de religião. Tem pessoas que elas têm o desenvolvimento da espiritualidade aprendendo um pouco com cada religião, e isso é muito saudável, ok? Mas não necessariamente você desenvolver ali numa religião, que também não tem nada de errado. Se você pratica uma determinada religião, você pode também reforçar as suas práticas religiosas. Por que desenvolver? Essa pergunta, por que desenvolver a espiritualidade? Porque exatamente a espiritualidade que nos ajuda a passar esses momentos desafiadores. E em segundo lugar, nós devemos entender que tudo que existe nesse mundo não passa apenas de um sonho. Tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo não é realidade absoluta. E a única realidade que existe é Deus. Então essas são as 7 dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu quero te convidar também, se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. A sua participação é muito valiosa, será um prazer responder aqui. E também, se você tem alguma dica para os próximos vídeos, você pode deixar aqui na descrição do vídeo também. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Até a próxima e um grande abraço!